Sejam muito, mas muito bem-vindos mesmo a mais um vídeo do Afinal, o que somos nós? Essa é a terceira e última parte da entrevista feita com Lucas Olles, que quando tinha 19 anos teve um AVC, seguido de uma convulsão, seguido de uma parada cardíaca, seguida de outro AVC. Aqui ele fala sobre o futuro e sobre o que é o tempo. E no final a sua mãe dá um pequeno depoimento. Assistam. Ô Lucas, algumas pessoas com experiência de quase morte relatam que no momento da experiência eles tiveram pelo menos algum vislumbre, flash de acontecimentos futuros. Você acha que na sua experiência esse tipo de coisa aconteceu? Lá eu tive essa coisa do coletivo humano, de pensar, e agora? E aí? Como é que vamos? Para onde vamos? Como a informação lá não tem limite, eu não posso dizer que eu vislumbrei, mas eu vi, de certa forma, Futuro? Me parece o futuro. Me parece que é o futuro. Uma troca de página, outro capítulo, enfim. Com o nosso lugar aqui, o planetinha é bem diferente. Nossa casa aqui é bem diferente. Bem diferente. Bem vazio. Bem vazio. Bem vazio. Emanando algumas coisas, alguns sentimentos muito ruins. De agressividade, de fome, de desilusão, de dor, de catástrofe mesmo, de coisa bem ruim. E como nós somos todos interligados em bilhões e bilhões conversando rapidinho, trocando informação, não existiam bilhões aqui, mas éramos poucos, bem poucos. E alguns dos nossos amigos que às vezes conversam comigo, que eu não chamo ninguém para conversar, mas eles vêm. Eles falam um pouco disso, que o livre-arbítrio existe, apesar de a gente ter uma pré-agenda que a gente mesmo faz. Nós estamos muito... 70% de nós aqui, nós somos livre-arbítrio. E que o nosso livre-arbítrio nos encaminha para aquilo que já está sendo construído ali, que é algo muito ruim. Muito ruim. Como eu disse, a gente não tem sensação de tempo e espaço, então eu não sei quando, mas não era muito assim, porque eu tinha acabado de sofrer experiência, voltar para lá, estava lá e via aquilo, então não acho que seja uma coisa muito distante, mas era uma coisa muito ruim. Mas imediatamente aquilo já se fechou e eu já voltei ali para o meu passeio com a minha avó. Mas não quero parecer aqui apocalíptico, não é isso. Por quê? Porque a questão de morte não existe. A gente não pode ter ideia de morte mais, a gente tem que ter ideia de transferência. Ninguém morre, nós somos transferidos. E sim, é para um lugar melhor. Então o fato da gente passar por essa fase de transformação no planeta não quer dizer que seja ruim. Muito pelo contrário, eu acredito que seja bom. Por quê? Porque as pessoas estão indo para um lugar melhor, passando por uma renovação, melhorando, e o planeta também. Eu acredito que o planeta precisa de um descanso. Muita gente. Muita gente precisando vir muito rápido. A ideia não era essa. A ideia não era as pessoas virem tão rápido como elas vêm. A certeza é, as pessoas estão vindo muito rápido. Desde tempo de gestação, tempo de vida, está muito rápido. Não era para ser assim. É a questão dos 70% do livre-arbítrio. E o planeta precisa de folga. Se é para este tipo de vida que a gente vê aqui continuar aqui, o planeta precisa de uma pausa. Essa pausa significa a transferência de quem está aqui para outro lugar. E esse outro lugar não precisa ser físico. Não somos daqui, não vive lá. Essa é a conclusão que você tirou da experiência que você viveu lá. É uma conclusão própria.
Porque é tudo muito certo, eu tenho certeza, sabe? Ô Lucas, naquele momento ali, passou pela sua cabeça uma coisa de catástrofe para fazer essa redução populacional que você mencionou? Te ocorreu isso? Você não pensou nisso na hora? Não é exatamente assim? Eu acho que é uma questão de conclusão. Se não identificamos a presença de bilhões e o planeta em pausa, acredito que houve uma retirada desses bilhões de pessoas rapidamente daqui. Acho que é uma questão de conclusão, né? Concluímos que foi algo... Deverá ser algo muito rápido. E aí, pelo que parece, nada no que a gente aqui possa interpretar como bom, mas que é bom, né? Mas que é bom. Para todos os lados é bom. Para nós, para o planeta, para o coletivo, né? Ou, quem sabe, esses nossos parentes de longe venham buscar uma parte, não sei. Não vou dizer, vou chutar aqui. Veja só, eu tinha acabado de chegar lá, tudo bem que eu tinha ficado pouco aqui, 19 anos nessa vida física aqui. Aí cheguei lá, mal chegado, a gente já abre aquela cortina, já vê a Terra circulando ali com menos luzes, com menos ligações ali. Me parece que é uma coisa rápida. Não há por que demorar, porque eu acho que como eu falei, é uma coisa de hierarquia. Acho que quanto mais alto você tem, acho que mais essa coisa se aumenta de visão, de possibilidade de vislumbre. Acho que quem sou eu para ver alguma coisa muito para lá? Acho que é uma coisa para agora. Tudo se encaminha para isso. Desejos. Como assim desejo? Tem muita gente aqui que quer que isso aconteça. Direta e indiretamente. Seja um dedo num botão errado, seja aceitar uma transação financeira errada, seja você desviar a comida que ia para um lugar e para outro, seja desviar o dinheiro que ia para um lugar e para outro. Isso faz parte do coletivo, sim, do consciente. Sim, a pessoa está certa, está contribuindo. E isso foi confirmado. Agora, o quando, como eu disse, o quando é relativo, né? Mas não acho que demora, não. Não demora, não, porque foi muito sólido o que eu vi ali. Eu vi coisas acontecendo, né? Caindo, coisas acontecendo. A realidade lá, onde você estava, ela acontece simultaneamente a daqui ou antes? Como é que é a questão? Como é que alguém pode ver o futuro? Como é que existe um vidente hoje, quando você pensa num caso como esse? Eu acho que a questão da relatividade entre cá e lá é assim, tudo acontece simultaneamente. Só que a questão tempo e espaço lá não existe. Lá se acessa o passado e o futuro e o presente normal, normalmente. É como ligar TV e assistir um filme antigo. Exatamente. Então, assim, eu acho que, e agora eu vou chutar, eu acho que muitas pessoas aqui têm essa possibilidade de, muito brevemente, se conectar lá e de lá vislumbrar o que vai acontecer ou o que aconteceu. Muito rapidamente. Mas assim, acontece simultaneamente. Lá com aqui, lá com aqui, lá com lá, porque são muitas. É interessante, para mim fica uma dificuldade de como conjugar o livre-arbítrio com porque vai se a falta do tempo. Mas vai se construindo, se constrói. O livre-arbítrio, como eu disse, nós somos 70% livre-arbítrio. Isso não é filosofia não, isso foi o que a sensação que ficou. 70% livre-arbítrio. Essa coisa do planeta tá lá acontecendo, não é que isto vai acontecer, é que se este presente continuar assim, vai chegar a isso. Mas se esse presente muda, isto também muda. É relativo mesmo. É como se eu continuar nessa linha reta que é a 100 por hora, eu vou bater neste muro.
Isso é certeza absoluta que eu vou bater no muro. Mas se eu parar o carro, não. Então eu mudei o futuro. O futuro era eu bater no carro. Mas se eu parar, não. Este construir o futuro a partir desses 70% do livre-arbítrio é o que acontece. A questão é que eles estão sempre se atualizando quanto o que a gente está fazendo. Neste momento, o que nós estamos fazendo é este fim. Mas, numa nova atualizada, de repente a gente está começando a fugir deste fim aqui e mudar para uma outra coisa. Ou seja, a diferença é que lá eles não só estão juntos, caminhando conosco, mas também acessando eles estão vendo de fora. Eles estão vendo de fora. Eles estão vendo daqui e vindo para cá. É como você assistir um acidente. É como você vê esse carro a 100 por hora indo bater no muro. Você está vendo o carro indo. A gente não vê isso. Não, a gente está dentro do carro. Eles veem o carro e a gente está o muro. dentro do carro. Nós, é que assim, a humanidade a gente parece um pouco meio cego, porque a gente está vendo o muro e que a gente vai bater. Mas a gente está dentro do carro. Então a gente está a 100 por hora. E eles estão vendo o carro andar e o muro. Então é isso que eu vi. Eu vi o carro indo para bater no muro. Mas é um simples parar o carro, porque ele não bate. Então, nessa conjuntura, o que nós estamos plantando e realizando é aquela batida, aquilo acontecendo, fogo, tal, aquela coisa toda, é gente sem ter o que comer, é gente migrando de um lugar para o outro, muita explosão, enfim. Mas eu acho que a gente consegue, de repente, alterar alguma coisa. E acredito que essas experiências, conforme foi dito, talvez seja um wake-up. Você acha que pode ter uma intenção do outro lado de Mas usar essas experiências para nos acordar? É a maior de todas as certezas que eu tenho. É essa certeza de que esses acontecimentos são realizados, são alterados para acontecerem, para que esse tipo de coisa seja divulgada, sabe, sejam mais divulgadas, as pessoas saibam o que acontece. E acredito que essa coisa de que às vezes se ter um contato com lá ou eles com cá, eu acredito que isto era para ser a normalidade. Acredito que era para que todas as pessoas neste terceiro planeta desse sistema solar, na galáxia aqui, na nossa galáxia mãe, acredito que para todos isso deveria ser normal. Isso deveria ser comum. E não é. Ô Lucas, pelo que você disse, você acha que naquela situação de EQM, você estava consciente de coisas ocorrendo em outros lugares? Sim. Isso se aplica totalmente ao que você disse? Totalmente. Eu vou passar o fim dos meus dias nesse planeta aqui tentando explicar como é não ter fronteiras, não ter fim, até onde você pode chegar em pensamento, em coletivo, Não existia indivíduo, não existia uma experiência única, existia sempre a experiência coletiva. E você sentir que no final você está ligado a alguma coisa maior. Não vou me arriscar a dizer o que é. Mas não ter limite, você não está preso a um corpo que se você tem que pensar para ir para um lugar, você tem que acender alguma coisa para funcionar. Não existe isso, é uma coisa total de vivência livre, sem fim. É a consciência sem prisão, pura. Pura. É como você poder sair voando por aí sem limite. Você vai para onde quer. Mas é muito mais que isso. É a coisa da troca de informação. E quando eu digo informação, não é só conhecimento, não. É você aprender com quem está do seu lado. É de você poder ajudar quem está do seu lado. É você ser ajudado com quem está do seu lado. É você... Poxa, vó, obrigado por ter me recepcionado aqui. Ela falou assim, não, faz parte de tudo. Eu tenho que estar aqui também. É normal. Vai ter sempre alguém que for seu familiar te recebendo. Ela não falou isso, mas eu sei isso, porque essa informação, do mesmo jeito que ela me falou, isso já chegou. É normal, sempre alguém vai te recepcionar. Alguém que teve algum vínculo na sua encarnação, na sua vivência, na sua estada, na sua última passagem,
por lá, chame como quiser, vai estar ali para te recepcionar, para te ajudar, para te ambientar. E se você tem uma morte trágica, você não vai acordar ali onde eu acordei. Você vai acordar num lugar descansando, dormindo. Você vai ser tratado. Você vai receber alguns cuidados. E se você não tiver este grau, não estou dizendo que eu tenho um grau de evolução, não é isso. Muito pelo contrário. Mas se alguém não tiver, não for merecedor, talvez por esse lado, você não vai acordar ali naquele lugar. Você vai acordar num lugar merecedor da sua condição ali. E você vai ser ajudado, porque é muito claro que a intenção é que todos cheguem juntos em algum lugar. Isso é instantâneo, essa certeza, essa troca, essa blá, 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 blá. É muito difícil explicar. É muito consolador, muito confortante essa certeza que a gente tem. Acordou, é isso. Já sei, já tô ligado aqui, pá, pá, pum. Claro, eu tinha acabado de ter a experiência de ter me visto no corpo, aquela coisa feia. De repente morri. Mas eu acredito que quanto mais tempo se passar ali, mais você vai ficando livre desta âncora que é este corpo físico. Você vai se deixando levar pelo que é a vida lá, a coletividade e tal. Ô Lucas, você passou por 2 experiências clínicas que são relativamente comuns, mas não na idade que aconteceu com você, a isquemia cerebral, o AVC, né? E no seu caso foi esclarecido qual foi a origem do AVC? Não. Todas as investigações foram feitas? Acredite, me viraram de ponta cabeça. Uma causa relativamente rara e que é sempre investigada, que a gente de rotina pede para investigar, é malformação cardíaca. Isso foi exaustivamente investigado, né? Um ecocardiograma, tudo. Dezenas de eletros. Nenhuma alteração. Só como eu falei, só de exames intravenosos, né? Uhum. Como chama? Cateterismo. Foram né? vários. Tá. Nada. E você não usava nenhuma substância? A primeira pergunta que me fizeram quando eu acordei. Porque a... Primeira pergunta, é muito bom você ter perguntado. A primeira pergunta que me fizeram quando eu acordei. Lucas, você usou alguma coisa? E a primeira pergunta direta que me fizeram. Você usou maconha? Não foi se eu tinha bebido alguma coisa. Foi maconha. Você usou maconha? Não usei. Nada. Não bebi nada. Estava dando trabalho. Exato. A cocaína, tem muitos casos relacionados com a ingestão de cocaína. Porque a cocaína é uma droga vasoconstritora. As pessoas que morrem de overdose morrem de infarto, porque ela fecha as artérias, né? Então eu já vi muitos casos de AVC em jovens produzidos por ingestão de droga. Por isso que te perguntaram. Não, foi feito tudo. Imagina, eu nunca experimentei nada disso. Nada. Foi feito todos os exames, nada de químico, nada foi encontrado no sangue, nada, nem carne de porco. Fizeram tudo que podia ter sido feito. Além disso, do ponto de vista clínico, ser uma raridade, esse desconhecimento nosso, né? Por que uma pessoa saudável, jovem, tem um insulto cerebral dessa natureza? Mas o que eu ainda acho mais interessante, já puxando a sardinha para o nosso campo aqui, é por que você teve EQM, né? Essa é a pergunta que não quer calar, realmente. Ao passo que inúmeras pessoas têm parada cardíaca todo minuto em todas as UTIs do mundo e algumas têm EQM, não são todos. E esse fato denuncia uma certeza que não é certeza do ponto de vista médico, né? De que a causa da EQM seria a anóxia cerebral ou modificações químicas que acontecem no cérebro durante parada cardíaca ou até mesmo de drogas que são injetadas. Durante uma parada cardíaca você faz inúmeras drogas que são psicoativas, né? Olha, então me dê mais desse coquetel. Essa mistura eu quero beber de novo. Então, mas é viciante essa mistura então que foi feita. Só que não acontece com todo mundo, né? Que usam sempre as mesmas drogas, é protocolo, né? Quanto à razão, acho que como teve começo, meio e fim a experiência, foi causada. Ela teve um objetivo, na sua opinião. Eu acho porque, veja, quem foi a primeira pessoa a me dizer isso foi meu próprio neurologista, o chefe da... Eu digo chefe porque criou-se toda
Uma equipe, um coletivo, eram alunos, eram os professores que iam lá, esse menino de 19 anos que eu falei pra vocês, sabe? Vamos analisar. E ele foi a primeira pessoa que falou, olha, teve um motivo. Só pode ter tido um motivo, porque você é o doente mais saudável que nós temos nesse hospital, que eu vou ter que voltar para a faculdade para estudar como é que alguém saudável teve que você teve. Porque nada, não acusou-se nada fisicamente, nada. E o que mais deixou o coletivo clínico surpreso é a ausência de sequela. Exatamente, eu ia te perguntar isso, você não teve sequela Nada, nenhuma. nada. Muito rapidamente eu voltei a consciência, demorei para voltar a ter movimento, demorei, tive que voltar a falar, mas os médicos ficaram, os fisioterapeutas ficavam, como é que pode? Tudo bem, é novo, mas a área afetada foi uma área grande. Então, eu acho que é meio assim, até meio engraçado, né? Vamos fazer o menino ter um negócio, ele vai, ele vê, ele volta, mas vamos deixar ele do jeito que estava. É a pior coisa que pode existir para uma mãe é ver o filho tendo uma convulsão. É que como se ele estivesse naquele momento morrendo, sabe? Se esvaindo. Aí eu comecei a gritar, porque eu não podia imaginar. Eu achei que realmente, porque ele caiu para frente, a cabeça dele, os membros, o lado direito dele, o braço e a perna já estavam ficando paralisados pelo AVC. Então, ele caiu, foi horrível. Aí me tiraram, um médico e uma enfermeira me tiraram, me levaram para fora e me sentaram num banco próximo à porta da UTI. A senhora notou alguma mudança no Lucas depois de todo esse episódio, na vida dele? Sim. Depois de 7 meses, 8 meses do AVC, que ele ainda estava se recuperando, o Lucas começou a ter... parece que veio uma inteligência diferente nele, sabe? Ele lê uma data, ele lê um trecho de um livro e ele repete. Ele sabe. Não vou dizer que foi bom. Não foi. Foi a pior experiência da vida dele e a minha também. Para mim, talvez até muito mais. Mas ajudou com que ele ficasse mais inteligente, com que ele tivesse percepção das coisas. Ele vai além, sabe? A experiência de EQM do Lucas, ela tem 2 aspectos assim muito curiosos. Primeiro, a experiência clínica, né? O fato de uma pessoa jovem, saudável, com 19 anos, ter 2 insulto cerebral de um AVC isquêmico, que foi o que ele teve, né? Os exames e o que ele conta foram 2 isquemias. Isso é raro. E no caso dele, além de ser raro, a causa não foi determinada. Ele foi exaustivamente estudado e não se encontrou uma causa. Isso realmente é muito surpreendente. A quantidade de pessoas com AVC nessa idade é muito pequena e menos de 5% delas você não consegue identificar a causa. Agora, um outro aspecto é da própria EQM, porque a experiência que ele conta, ela preenche todos os pré-requisitos de uma experiência, digamos assim, plena. Eu estou falando isso baseado nos estudos científicos que já foram feitos, principalmente na classificação de Grayson, né, que é um questionário com 16 questões, e ele passou por todas as experiências, desde a experiência de ver o próprio corpo e assistir a própria reanimação dele, e confirmar depois com aquele pessoal que participou da reanimação fatos que ele não poderia, em hipótese alguma, estar presenciando, como a própria mãe sendo retirada, uma enfermeira de uma determinada estatura tentando fazer massagem cardíaca, se ele já estava inconsciente. Então, esse é um dos aspectos assim, mais chamativos da experiência dele. E até a experiência dessa
vivência universal, né? Dessa interação com o cosmos, a sensação de estar percebendo tudo que estava ao lado dele, longe dele, e até mesmo previsão de coisas acontecendo num futuro que ele não pode precisar, mas com certeza ele presenciou tudo isso. Então, a experiência dele é completa, como descrito em todos os artigos publicados sobre esse assunto. De tirar o fôlego. E assim a gente finaliza o grande relato de Lucas Ollis. Esse relato foi dividido em 3 partes, porque a gente não queria que você deixasse de ouvir nada que ele tinha para contar. Se você não assistiu as outras 2, assista, vale a pena. E se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, toca o sininho ali do lado que você vai ficar sempre sabendo quando chega vídeo novo. Dê muitos likes, comente, compartilhe com os amigos. Se você porventura tiver alguma dúvida ou tiver passado por uma EQM, se sentir à vontade, sentir inspiração, sentir vontade de compartilhar essa história com o mundo, nos escreva. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.